Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. A Bíblia toda, verso a verso. Gênesis 18, versos 17 e 18. Um verso é pequeno e não se completa em si mesmo, então vamos ver 2 versos de cada vez. De vez em quando eu vejo 3, 4. Vai chegar algum momento no futuro em que talvez eu tenha que olhar meio capítulo de uma vez só. Mas hoje, 2 versos de uma vez e nós vamos enfrentar o que temos aqui. Como anunciado, Gênesis 18, versos 17 e 18. Primeira bolinha, verso 17. E Yahvé disse: Acaso ocultarei eu de Abraão o que eu faço, já que Abraão se tornará certamente uma nação grande e poderosa, e serão benditos nele todos os povos da terra? Muito bem, vamos lá. Primeiro é Yahvé. Yahvé está dizendo que ele não vai ocultar do próprio Abraão o que ele, Yahvé, pensa em fazer. Até porque, diz ele, Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa e serão benditas nele, em Abraão, todos os povos da terra. Bem, o que está sendo dito como não ocultado aqui não é a declaração do verso 18, de que Abraão se tornará uma grande nação e serão benditos nele, em Abraão, todos os povos da terra. Isso aqui é o argumento. Eu não vou ocultar a Abraão o que eu faço, porque Abraão se tornará uma grande nação, uma nação poderosa, em quem serão benditas todas as nações da terra. O que está para ser anunciado vem mais à frente, e nós vamos nos deparar com isso. Agora, de qualquer forma, aqui tem 2 observações. O texto foi escrito em algum momento entre o século V a.C. e o século II. Não pode ter sido escrito antes. Não pode ter sido escrito depois. Então, ele foi escrito por volta do século V, século IV. Por enquanto, é difícil a precisão absoluta. Mais à frente, talvez a gente encontre argumentos objetivos no texto para arriscar um palpite. Por enquanto, por exemplo, eu nesse verso não consigo ver nada que me aponte que seria obrigatório ser o século V, ou que fosse obrigatório ser o século IV, ou o século III. Não tem nenhuma marca em que impusesse à minha consciência o argumento, como em muitas outras passagens. Minha consciência assim se posiciona, de cravar uma hipótese. Não. Esse texto só não pode ter sido pré-exílico, em nenhuma medida, porque todas essas histórias de Abraão que adora Yahvé são todas, sem nenhuma exceção, pós-exílicas. Abraão é apresentado como adorador de Yahvé, é pós-exílico, ponto. Nem se discute. Não, nem se discute. Agora, quando o texto está sendo escrito, terra significa ou Judá ou o império no qual o escritor, como cidadão, se insere. Que seja Judá é uma possibilidade, não a mais remota, mas não uma possibilidade absoluta. Terra, na Bíblia, no período pré-exílico, só se referia a Judá, ou Israel, a depender de quem está escrevendo e onde esteja escrevendo.
No período pós-exílico, aí começam a se abrir possibilidades. Pode continuar sendo Judá, Eretz, não mais Israel, porque Israel desapareceu a partir do século VIII, mas agora pode ser o Império Persa, num primeiro momento, de quem Judá passa a ser um bairro. Mas se o texto for do século IV, por exemplo, já pode ser inclusive o Império Grego. Os dois ao mesmo tempo não, porque ou lá está o Império Persa ou lá está o Império Grego. Mas então pode se referir ao Império, seja o Persa, quanto mais próximo do século V nós datemos o texto, ou o Império Grego, quanto mais distante do século V. E esse é o problema. Porque se você considera que em Abraão serão benditas todas as pessoas, todos os povos da terra, e terra aí é Judá, isso é mais compreensível, já que Abraão é o antepassado dos abramitas, dos camponeses. Os judaítas tomaram Abraão dos camponeses e o transformaram em antepassado heróico dos próprios judaítas, o que é totalmente fraudulento, mas foram bem-sucedidos nessa fraude, e Abraão se tornou agora o pai, mas isso é igualmente falso, de todo o povo, digamos assim, bíblico, israelitas, abramitas, judaítas, mas de qualquer forma é o antepassado daquele contingente populacional de Judá, compreendida aí com qualquer pedaço de Israel que seja, uma vez que estamos no período pós-exílico. Mas se terra aí significa o império, o escritor está desenvolvendo uma megalomania, vinculando o sucesso do império a Abraão? Porque se o que está dito aí, benditos serão nele, em Abraão, todos os povos do império persa, significa que o sucesso do Egito, da Babilônia, da Assíria, do corredor palestinense, de modo geral, está sendo atribuído a Iavé por intermédio de Abraão? Estamos diante de uma megalomania? Porque nem egípcios, nem babilônicos, nem os cananeus que não fossem os israelitas e os abramitas, porque os israelitas e os abramitas eram cananeus, os judaítas não, eram árabes. Nenhum desses povos tem nenhuma relação histórica, nem com Judá, nem com Israel, nem com os abramitas. São povos, etnias completamente diferentes, com histórias diferentes, com trajetórias diferentes. Como pode alguém estar pretendendo que o contingente populacional do império, por exemplo, o Império Persa, na época do seu auge, tinha 40 milhões de habitantes, enquanto Judá não chegava a 50 mil pessoas. Está o escritor sendo tomado por uma megalomania teológico-política tão colossal que ele cogita honestamente, seriamente, ou por delírio, tanto faz, qual a diferença faz em você acreditar nisso como verdadeiro ou inventar isso retoricamente? A ideia em si é megalomaníaca. Como um habitante da periferia do império pode estar sendo concebido como aquele elemento no qual serão abençoados todos os povos da terra? De qualquer forma, Terra aí não é o planeta Terra. Qualquer leitura de pastor, teólogo, exegeta, de quem for, que pressupor que esse texto esteja se referindo ao planeta Terra, Eretz, aí é o planeta Terra. Então, povos da Terra são todos os povos do planeta, isso é uma estupidez completa. É ignorância total, analfabetismo funcional na veia, anacronismo histórico ou patifaria.
no caso do sujeito se dar conta da estupidez que ele está dizendo, mas diz a si mesmo porque considera estúpidos aqueles que vão ouvir. O ignorante diz o que diz porque acha que o que ele está enxergando é aquilo mesmo. Ele acredita que o texto fala do planeta Terra e que os povos do planeta aí são então os brasileiros, os norte-americanos, os chineses. É um delírio absoluto, mas como ele é ignorante, ele não se dá conta nem de que ele está tomado de um delírio hermenêutico. Quando ele prega essas besteiras, ele não está sendo leviano. É um ignorante falando besteira, mas não é alguém leviano. Mas tem gente que sabe que é leviandade falar isso e fala. O que vem ao caso aqui é se o escritor bíblico está tomado dessa megalomania. Eu vou confessar uma coisa para vocês. É potencial no texto essa interpretação. Vejam, porque é uma questão aritmética. Terra só pode ser ou Judá ou Império Persa. Ponto. Se vier com esta besteira de planeta Terra, vou xingar. Ou é Judá ou é o Império Persa. Não tem outra opção. Que seja Judá, você não precisa fazer muito esforço para encontrar a lógica de argumentação. Ele é o pai de israelitas, de abramitas e de judaítas. Na farsa, porque nunca foi pai de israelita nem de judaíta. Mas montada a farsa, agora, na farsa, e para todos que acreditarem ou forem obrigados a acreditar na farsa, faz sentido dizer que tanto judaítas, quanto abramitas, quanto israelitas serão abençoados no pai fictício da fictícia associação de povos. Mas Império Persa, eu não atino. Vou repetir. O texto se presta a essa interpretação. Se ele está sendo escrito no século V, Judá não é mais autônoma, ela não é mais dona de si, o território não pertence mais a eles, pertence à Pérsia. A classe dominante de Judá recebe autorização dos verdadeiros donos, a Pérsia, para se impor como classe dominante sobre os camponeses. Mas a classe dominante sabe que não manda nada. Se não dançar segundo a música persa, vai fritar em óleo. Então, a interpretação é possível. Se terra é o Império Persa, todas as nações da terra são todas as nações do Império Persa, de egípcios a caldeus, e então alguém está dizendo que em Abraão, de egípcios a caldeus, todos serão abençoados em Abraão. A despeito da leitura potencial, eu não me sinto à vontade com essa declaração. Eu não saberia explicar o que é que está na cabeça do escritor se ele pensa assim. De onde saiu essa ideia de jirico? É uma ideia de jirico. De que todos os povos do império seriam abençoados a partir de um personagem fictício, de uma tradição fictícia, de uma nação periférica. Não sei. Por outro lado, eu sei cada vez mais que a minha consciência exige que terra aí não seja única e exclusivamente Judá. Então, das duas, uma. O texto se fecha, a despeito de Judá constituir agora um bairro do Império Persa, o escritor ainda pensa terra como Judá, ele ainda pensa a partir da autonomia da nação, e o nome Iavé aí pronunciado talvez justifique essa interpretação. O texto não se inflacionou para tratar indistintamente terra como sendo império, e o texto está fechado. Terra é Judá. Então, em ti serão benditas todas as pessoas da terra, todos os povos da terra. São aqueles grupos sociais, as famílias, as tribos, os povos, as pessoas que habitam
Judá. Fico mais confortável com essa leitura, mas seja essa, que exige que a palavra terra, mesmo no período persa, esteja restrita a significar Judá, seja a outra leitura de que não significa Judá, significa o império todo, mas aí, em vez de você inflacionar o sentido de terra, você tem que inflacionar o sentido da bênção potencial de Abraão para gente que sequer conhece a história, egípcios e caldeus. De qualquer forma, a declaração está feita. Abraão se tornará uma nação grande e poderosa. E nele serão benditas todas as nações da terra. Se a gente pegar esta palavra nação, então, Abraão é uma nação e há outras nações. Nesse caso, seríamos obrigados a considerar que as outras nações não podem ser as populações de Judá. Então, terra volta a ser o Império Persa. A partir da nação judaica, serão abençoadas todas as nações do Império. Voltamos para a megalomania. Não fico confortável, mas o cobertor é curto. E penso que, ora, o pêndulo vai para um lado, ora, o pêndulo vai para o outro. Mas fecho assim. Ou Eret é terra e se refere às populações de Judá, que serão abençoadas por Abraão, ou Eret já virou o Império Persa e não só a terra de Judá, e o escritor bíblico desenvolveu uma megalomania de que Judá, nação do Império Persa, é instrumento de bênção para todas as outras nações do Império Persa. Exegese não é direito, nem é teologia. Que significa, nos dois casos, que exegese não é uma ação política. O direito precisa de alguém que bata o martelo. É inocente ou é culpado? E a teologia precisa de um clero que determine qual é a interpretação verdadeira que o pastor vai pregar no culto de domingo, porque não dá para fazer uma pregação em que o pastor diga a gente não sabe a interpretação correta desse texto. Então ele tem que inventar que sabe a interpretação e ainda justificar no Espírito Santo. Felizmente, a exegese não está presa nem a uma jogatina nem a outra. Nós podemos terminar um exercício de interpretação sem tomar uma decisão. É o caso desse vídeo. Não tomarei uma decisão. Não estou confortável para decidir se Eret ali é Judá ou se Eret já é o Império Persa. A decisão está tomada. Quem enxergar Eret ali, procure tratamento médico rápido, porque o nervo óptico deve ter rompido e o cérebro virou caca de minhoca. Planeta Terra, não. Um categórico e rotundo não. Sonoro não. Agora, eu não sei dizer se é só Judá ou se já é o Império Persa ou até grego. Não sei. E se eu não sei, não vou dizer que sei. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. É a glória e a inglória da exegese. A exegese pode se dar ao luxo de não saber. O direito e a teologia, não. Imagine um juiz terminando um julgamento. Nós não sabemos. Já está decidido. Quando o juiz não está convencido, ou quando os membros do tribunal de júri não estão convencidos, indúbio pro réu. Não é que o sujeito seja de fato inocente, é que a decisão é não culpá-lo, já que não há uma prova cabal. Se fosse exegese, a decisão seria: não sabemos se ele é culpado ou inocente. Mas o que a gente faz com ele? Não faz nada. Exegese não faz nada com ninguém. Exegese é um pronunciamento técnico sobre o texto. Essa é a glória da exegese. Ela não tem a obrigação
de bater o martelo, mesmo quando ela não esteja convencida. Mas também é a inglória. A gente é capaz de ter que dizer publicamente que não conseguiu ainda enxergar. Será se algum dia enxergaremos? Não esqueça de dar o joinha, deixar o comentário, compartilhar o vídeo com a sua rede de contatos, tornar-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.